Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, mais um bloco de gestão de materiais. E hoje eu vou trabalhar um tema que é um tema duplo. É um tema que cai muito em gestão de materiais, mas também é um tema que é abordado em administração, é abordado na 8.112, que é a ética na gestão de materiais. Se você estuda ética no serviço público, se você estuda o código de ética do servidor público, fica tranquilo que todas aquelas premissas, todos aqueles preceitos de ética no serviço público, em linhas gerais, você vai aproveitar aqui. O problema é que quando se fala de gestão de materiais, a ética ela tem outros parâmetros, a ética ela tem outras abordagens. Então, a postura ética na gestão de recursos materiais, que na verdade é a aula de hoje, tem a ver com você fazer o uso devido, tem a ver com na compra você ter uma postura que não é uma postura que onera o órgão público, você na prática do uso do bem material não desgastar ele além do devido. Então, na verdade, as questões de concurso público que nós encontramos sobre ética vão desde a compra até o uso, até a conservação. Porque pensa comigo, se você utiliza o computador, que é um bem material, no órgão público, o correto é você, ao final do expediente, desligá-lo para que ele aumente a vida útil. E isso é uma postura que é ética. Porque se você não desligar o computador, você não vai ser apenado, você não vai ser punido, você não vai ser demitido ao bem do serviço público, mas você falha com a ética na manutenção, no trato do bem material, porque você não teve uma postura que você poderia ter para preservar o bem. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado, porque quando cai, e assim, se você for pegar as principais provas de tribunais, carreiras administrativas, que cai gestão de materiais, sempre aparece o termo ética no serviço público e ética voltada a recursos materiais. E sempre tem uma questãozinha ou outra, em particular em tribunais, mais do que carreiras administrativas. Se você pegar as questões da Fundação Carlos Chagas, da CESP-UNB, sobre gestão de recursos materiais para tribunais, você vai perceber que tem sempre uma questãozinha lá no meio sobre ética no trato dos recursos materiais. Então pensa assim, você não cuida do seu celular? Você não preserva seu celular? Você não põe película no seu celular para ele não riscar? Você não desliga a TV quando você vai dormir? Você não desliga seu notebook quando você para de utilizar? Essas posturas você tem para preservar o seu patrimônio. Então você deve ter a mesma postura para preservar o patrimônio público. A ideia é basicamente essa. Então é muito ampla a abordagem de ética de gestão de materiais. Vai desde a compra, passando pelo manuseio, passando pelo uso, passando pela conservação e inclusive passando pelo desfazimento. Por exemplo, se eu posso leiloar um bem, por que eu vou doar? Se eu posso doar, por que eu vou incinerar? Então você vai perceber que a ética ela pega basicamente todos os tópicos de todas as aulas que eu trabalhei ou ainda vou trabalhar com você. Eu preciso, já que você tem esse módulo, e talvez você não tenha estudado de forma geral ética no serviço público, trabalhar com você preceitos de conceito de ética e moral. Então vem comigo, vamos desenrolar aqui esses tais preceitos de ética e moral que nós precisamos desenvolver para entender como essa matéria cai em concurso público. Olha, a palavra ética, ela vem do grego. A palavra moral vem do latim. Isso parece uma besteira, mas entender a etimologia da palavra, entender a origem da palavra já diz muito para concurso público. Por exemplo, a ética é sempre teoria, é sempre um aspecto teórico e é coletivo. Por exemplo, o código de ética. Todo grupo, todo coletivo, seja um órgão público, seja um grupo de amigos, seja um grupo religioso, todo grupo tem um código de ética. Portanto, a ética é um contrato coletivo. 8.112, ela é o Estatuto, né, do Servidor Público Federal, e existem preceitos éticos lá. O Código de Ética do Servidor Público Federal também. Então pense na ética como uma contratualização coletiva. A ética não precisa estar no documento. A ética não precisa estar numa lei. Sabe quantas leis eu vou trabalhar hoje com você? Nenhuma. Eu estou citando o 8.112, o Estatuto, estou citando o Código de Ética do Servidor Público como exemplos. Mas quando se trata de ética na gestão de recursos materiais, não tem uma lei que estabeleça a ética. Porque tem muito a ver com o tipo de documento, com o tipo de bem, tem muito a ver com o tipo de material. A ética que você deve ter para trabalhar um pó de café... Por exemplo, teve uma questão da CESP-UNB que tratava de ética na gestão de recursos materiais, falando que a quantidade de pó de café
para se preparar a bebida café num órgão público tinha que ser equilibrada. E isso, por incrível que pareça, tem a ver com a ética. Por exemplo, se a copeira, se a pessoa que faz café, ela utiliza uma quantidade de pó excessiva, além do que deveria, o consumo vai ser maior do que a demanda. E aí, nesse caso, faltou ética na gestão de recursos materiais. E por que ética? Porque ninguém vai punir. Porque ninguém vai verificar a quantidade de pó de café. Ninguém vai verificar se o café está mais fraco ou mais forte. Ninguém vai verificar se teve desperdício. Mas faltou a ética no trato de gestão de materiais. Você já viu alguém ser punido porque deixou o computador ligado? As pessoas, não é por maldade, elas têm esse hábito, né? Porque quando você está na sua casa, você sabe o horário que você vai dormir. Mas no serviço público, você não sabe se alguém vai utilizar aquele computador. Então as pessoas têm por hábito não desligar o computador. E esse é um exemplo bem claro do que é ter ou não ética na gestão de recursos materiais. Então, do mesmo jeito que você trata o seu patrimônio, você deve tratar o patrimônio público. É que tem gente que trata isso errado, né? Tipo, o patrimônio público é meu. Não, é a postura de conservação. Então, a ética é sempre teórica e sempre coletiva, pode ser representada por uma lei ou não precisa. Você pode ter um código de ética que é um código de ética não verbalizado. Quando você assiste eventos do AlphaCon no YouTube ou do AIP, você percebeu que no chat, né, dos eventos ao vivo, tem uma postura ética? Na verdade, as pessoas elas não ficam falando de concorrentes, as pessoas não ficam falando de coisas que fogem muito à matéria, porque nós temos um código de ética nos chats do AIP e do AlphaCon, que é você, quando assiste os comentários que você faz, que não precisa estar numa lei, não precisa estar numa regra. Agora, se a ética é coletiva e é teórica, a moral é individual e prática. Eu tenho uma postura moralmente aceita ou eu tenho uma postura imoral, ou eu tenho uma postura amoral. Tome cuidado, olha só. Quando se fala de moral, eu posso ter uma postura moralmente aceita, eu posso ter uma postura imoral, ou eu posso ter uma postura amoral. O código de ética é a regra teórica coletiva. E eu conheço a regra teórica coletiva. Então eu chego num ambiente e as pessoas impõem qual é a regra que aquele ambiente deve ter. Toda religião, todo grupo de amigos, toda empresa, todo órgão público tem um código de ética, explícito ou implícito. E aí eu conheço esse código de ética, foi me apresentado esse código de ética. Quando foi me apresentado esse código de ética, eu resolvi seguir o código de ética. E se eu resolvi seguir o código de ética, eu tenho uma postura moralmente aceita. Mas e se eu conheço o código de ética e mesmo assim vou contra? Eu sei qual é o código de ética e decido não ter uma postura condizente com esse código de ética. Aí eu tive uma postura imoral. Agora, e se ninguém me apresentou o código de ética? Simplesmente ninguém me falou quais eram as regras. Simplesmente ninguém me falou quais eram os hábitos de uso. Se ninguém me falou qual era o código de ética, eu tive uma postura amoral. E por que minha postura foi amoral? Porque minha postura não foi baseada numa regra coletiva, porque eu não conhecia. Então a postura amoral é aquela que tem ausência de representação ética. Tá claro isso? Na verdade, se você já estudou ética no serviço público, você já sabe esses conceitos. Nós temos que aplicar para a gestão de recursos materiais. Vem comigo então, vamos desenrolar os aspectos da gestão de recursos materiais. Olha, existem aspectos que devem ser seguidos, que devem ser respeitados na gestão de recursos materiais. E um primeiro aspecto é o aspecto do sigilo. Esse sigilo ele tem uma amplitude muito grande. É desde o sigilo do processo licitatório, que afinal de contas é o processo de compras, até o sigilo no uso e manuseio do serviço público. No uso e manuseio. Quer ver um exemplo concreto? Por exemplo, um servidor público de uma secretaria ou de um tribunal, ele utiliza sistema operacional Windows 10. Aí ele não pode ser contratado pela Microsoft para fazer uma propaganda na TV que diz o seguinte: faça como o judiciário brasileiro, utilize o Windows 10. Por quê? Porque nesse caso, ele quebrou o sigilo de hábitos e práticas de uso. Ou imagine o pior ainda, né? Porque para você estudar ética e moral, você sempre tem que ter exemplos limite para lembrar na hora da prova. Imagine que um órgão público, um tribunal, por exemplo, decidiu migrar para o Linux. E ele não é um sistema operacional confiável. Não estou falando que não seja, né? Estou dando só o exemplo. E aí dá muito problema o Linux no serviço público, dá muito rolo.
E aí imagina um servidor público é contratado pela Microsoft para dizer, utilize o Windows porque o Linux lá no Tribunal Regional do Trabalho da segunda região dá muito problema. Então você quebrou o sigilo do uso. Quando se fala de sigilo, de forma equivocada, muita gente acha que é o sigilo apenas no processo licitatório. Não é apenas no processo licitatório. É no processo licitatório e em todos os processos que são correlatos. Por exemplo, do uso do equipamento, do manuseio do equipamento. Esse é o sigilo necessário para que você tenha a ética no manuseio do serviço público. Depois, imparcialidade. Em que sentido a imparcialidade? Cabe aos gestores, cabe aos servidores determinarem quem vai utilizar cada equipamento, como vai ser utilizado cada equipamento, como a licitação será feita, e desde o processo de compra, até o processo de recebimento, até o processo de manuseio, até o processo de desfazimento ou doação ou transferência de titularidade, é necessário ter postura ética. Se você não tem imparcialidade no processo licitatório, você direciona a licitação para o produto que você prefere ou para o produto que o fabricante te molhou a mão. Se você não tem ética no manuseio, ética e imparcialidade, né, do ponto de vista da imparcialidade, você vai optar por trabalhar com o equipamento que você prefere. Ou pior do que isso, a chefia vai escolher o melhor computador para o funcionário que ela prefere. E nesse caso, falta ética na gestão de recursos materiais. Mas, Rezende, então quer dizer que se eu sou gestor público, eu tenho 2 funcionários. Eu tenho um funcionário que ele produz rápido, um funcionário que trabalha muito bem, e o outro que é um pouco mais lento. Então eu não posso direcionar o melhor computador para aquele cara que trabalha mais rápido e o pior computador para o cara que trabalha mais lento? Não, você não pode. Sabe por que você não pode? Porque nesse caso você está propositadamente direcionando o melhor equipamento. E se você faz isso, é óbvio que o desempenho vai ser diferente. E aí o servidor que tem um computador pior pode inclusive, meu chapa, te processar porque você não deu iguais condições de trabalho e a avaliação de desempenho é prejudicial. Você entendeu o tamanho do problema? Então eu preciso ser imparcial no trato, na compra, na aquisição, no manuseio e assim por diante. Eu não posso querer ter opinião sobre preferência nem da delegação e nem do uso. Flexibilidade. A ética no serviço público, em que sentido ela demanda flexibilidade? No sentido de eu não me negar a trabalhar se eu tiver, por exemplo, um produto que não é o que eu prefiro. Né? Então eu só trabalho, eu já ouvi, por incrível que pareça, você pode pensar que é mentira, mas eu já ouvi isso no serviço público. Só trabalho com Mac. E o problema é que o serviço público não tem Mac. Então você trabalha com o equipamento que o serviço público te determinar. Né? Só trabalho com Mac, só trabalho com tal sistema operacional. Eu tive um problema na Secretaria de Educação que eu trabalhava, de não ter o pacote Microsoft Office. E o pacote era o pacote LibreOffice, o pacote BR Office. Você estuda a informática, você sabe a diferença. E aí a funcionária dizia, eu não trabalho com esse pacote. Mas, na verdade, ela tem que trabalhar com esse pacote, porque, afinal de contas, é o pacote que a Secretaria determinou que tivesse. E ela que se adapte, porque o predomínio é do interesse público. Então, a flexibilidade é eu aceitar trabalhar com canetão, que, em tese, não é a marca que eu prefiro. É aceitar trabalhar com um programa, por exemplo, para você visualizar as questões no final da aula, que não é o que eu utilizaria. Eu preciso ter flexibilidade de entender que a compra em que tem imparcialidade, ela pode adquirir um produto que não é o que eu prefiro e eu preciso de flexibilidade para utilizar aquele que me é entregue. Você não faz isso na sua casa? Quando não tem a marca que você quer de arroz, feijão, sabonete, você não compra um similar? Então eu preciso ter essa flexibilidade. E depois, a integridade. Vamos entender. Olha, não é a integridade de ser íntegro, né? É a integridade de você tratar o bem material na sua totalidade. Você não pode optar por utilizar apenas fração do bem material. Você não... um exemplo bom. E por que você está usando tanto exemplo de informática, Rezende? Por uma razão muito clara. Primeiro, porque eu sou professor de informática. Depois disso, porque o uso de softwares e o uso de hardwares é onde se concentra a falta de ética no serviço público. É exatamente no uso, majoritário, óbvio, né, de recursos de tecnologia de informação que concentra-se falhas éticas e falhas morais. Por exemplo, imagine que você tem à sua disposição um computador com Windows, Word, Excel, PowerPoint.
e você pessoalmente não gosta de utilizar o pacote Office. Vou dar um exemplo contrário agora. E aí você só quer trabalhar com um pacote alternativo, tipo, sei lá, Google Docs. Mas o serviço público, ele entende que você tem que usar o pacote Office. Nesse caso, você utiliza só um programa e não outro. Só o Excel e não o Word. Só o PowerPoint e não o Excel. Ou seja, você quebrou a integridade da totalidade da orientação de uso e de costume do bem material. Isso também é um aspecto que falta a ética. Deu para entender? Então você percebeu que questões de ética são muito conceituais? Você percebeu que questões que eu vou falar no final da aula são muito subjetivas? Tem a ver com bom senso, tem a ver com opinião e assim por diante. Bom, vamos agora para os princípios éticos. Vem comigo. Mas, professor, se os princípios éticos são os princípios do serviço público, por que existem princípios da ética que são diferentes dos princípios da gestão pública? Na verdade, os princípios éticos, eles são os princípios também da gestão pública como um todo. Mas é que aqui existem particularidades. Aqui existem aspectos específicos e existem especificidades. Por exemplo, é óbvio que o princípio maior, o princípio que rege a ética, tanto no serviço público quanto na gestão de recursos materiais, é a ética na prioridade, no predomínio do interesse público. Então, sempre que eu vou adquirir um produto, sempre que eu vou comprar um bem material, sempre que eu vou entrar num processo licitatório, eu preciso entender que a prioridade é o interesse público. Na verdade, a prioridade do interesse público ela está presente em todos os aspectos da administração, né? Inclusive na administração de pessoas e na administração financeira orçamentária e de materiais. Bom, depois o respeito hierárquico. Em que sentido isso? Quem é a pessoa indicada para te orientar? Isso aqui tem a ver com questão técnica, hein? Tome cuidado. Sempre que se fala de hierarquia, tem a ver com uma questão técnica. Eu não estou falando de vida funcional. Não estou falando de chefia. Aqui é uma questão técnica. Vamos entender. Quem é dentro de uma empresa o funcionário indicado para dizer como você deve utilizar os computadores e os softwares? O TI. Quem é a pessoa indicada para orientar como você deve manipular produtos químicos? A pessoa da área. Como você deve proceder para pegar materiais no almoxarifado? Quem trabalha no almoxarifado. Então, o respeito hierárquico técnico é você nunca subjulgar um especialista na área. E o que tem de gente que faz isso, o que tem de especialista por aí... Já percebeu que todo mundo é especialista em tudo agora? Porque pesquisa na internet, pergunta para o Google. Então, mas no trato de gestão de materiais, você não pode ser assim. No trato de gestão de materiais, sempre deve haver o respeito hierárquico. E quem deve lhe orientar é o especialista. Deixa eu contar um caso pontual para você que vai ficar claro. Você já trabalhou com impressora laser industrial? As impressoras laser, elas funcionam com um toner, né? E o toner, dentro dele, ele tem tinta em pó. Ela tem tinta no estado físico, em pó. É igual Xerox, mais ou menos. E se você manusear muito o toner, e se o toner vazar aquele pó, geralmente vaza um pouco e você tem que limpar, né? Se você tiver muito contato durante muito tempo com aquele pó, você pode desenvolver problema oncológico, câncer. Isso é sabido por quem trabalha com isso. E é por isso que quando o órgão público tem impressora laser e quando os funcionários trocam o toner, eles recebem adicional de periculosidade. Porque se você manusear durante muito tempo, você pode desenvolver problema, inclusive, oncológico. E é por isso que, normalmente, no serviço público, tem uma empresa terceirizada que troca o toner. Então, se existe uma empresa terceirizada que troca o toner, mas você vai lá, não chama a empresa e troca o toner você mesmo, ninguém vai te punir, ninguém vai te apenar, mas você pode sofrer uma censura pela comissão de ética. Porque você não respeitou a hierarquia técnica de chamar a tal da empresa que tem equipamentos de proteção individual indicados para isso. E, finalmente, agregar valor. Olha só, eu posso agregar valor ao produto ao utilizá-lo? Posso. Você não faz isso com o seu carro? Você não troca o óleo, você não lava o carro, você não mantém o carro para ele manter valor? É que no caso do serviço público não é valor de venda, né? É valor agregado, coisa positiva. Então, por exemplo,
Se você passa o antivírus num computador recorrentemente, você agregou valor, você aumentou a vida útil. Então, agregar valor é ter uma postura que preze... É o canetão. Se eu deixar esse canetão desse jeito de hoje para amanhã, ele vai secar. Então, fechar o canetão agrega valor. E por que agrega valor? Porque ele tem uma vida útil maior. Então, esses são os princípios. E, finalmente, vem comigo, vamos trabalhar as posturas moralmente aceitas. É óbvio que você deve ter honestidade. A honestidade também é uma premissa, não um princípio do artigo 37, mas é uma premissa do serviço público. Então, ser honesto com o trato dos bens materiais é algo que você vai encontrar geralmente nas provas de concurso público. Se você for responder questões Fundação Carlos Chagas, que é o seu foco, CESP-NB, que às vezes tem uma questãozinha sobre gestão de materiais, você vai perceber que ser honesto no trato de materiais, a honestidade na gestão de recursos materiais, é um aspecto importante. Bom, depois disso, respeito ao usuário. É óbvio que quem cuida e quem trabalha com os recursos materiais é o servidor público. É o servidor público que trabalha com o computador, com o carro, com não sei o quê. Mas sempre o trato do equipamento deve ter respeito ao cidadão. Na tua cidade, tem uma equipe de secretaria de obras, geralmente, que fica com aquela máquina que fica cortando grama, então, nas vias públicas. Então, aquela máquina, ela é perigosa, né? Se bater na perna, te mata. Então, você já percebeu que aqui em São Paulo tem muito, por isso que eu estou dizendo isso. Então, os caras usam o tipo de uma bota extensora de ferro para que se aquele negócio, né, aquela foice lá que fica cortando a grama e a elétrica, pegar na perna, não corta a perna. Só que o cidadão comum não utiliza aquilo. Então, se o cara está fazendo lá cortar grama com aquela máquina que pode, inclusive, te machucar, e você não está com EPI, porque você é um cidadão e não vai andar com EPI, ele tem que parar para você poder passar. São exemplos que nós já vimos em prova de respeito ao usuário no trato com os bens públicos. Por exemplo, imagine que num banco público, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, né, entidades da indireta, você tem uma pessoa na sua frente que tem claros problemas de vista. E aí você vai virar a tela do computador para mostrar para essa pessoa os juros do empréstimo. Você deve aumentar a fonte do computador. Você deve aumentar o contraste para a pessoa poder ver. Porque nesse caso, você tem respeito ao usuário. E, finalmente, óbvio, né? Respeito à legislação. Nada do que eu falei dá o direito do servidor público fugir à legislação. Nada do que eu falei abre uma exceção à impessoalidade, à legalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Na verdade, tudo aquilo que você estuda de princípios da gestão pública, tudo aquilo que você estuda de implícitos princípios, finalidade, motivação, interesse público, lealdade, razoabilidade, tudo isso aplica-se aqui, mas com a particularidade de gestão de recursos materiais. Você entendeu? Olha, ética na gestão de recursos materiais é um tema um pouco chato. Por que é um tema um pouco chato? Porque você já estudou ética e agora a gente aplica em gestão de recursos materiais. Pô, Rezende, mas isso cai em prova? Cai. Cai tanto na CESP, que vez ou outra pega uma questãozinha aí de tribunais, quanto na Fundação Carlos Chagas, que é a sua principal banco. E para você verificar como cai, para você verificar qual é a abordagem para concurso público da ética na gestão de recursos materiais, vamos para as questões. Você tem aí no seu material um conjunto de questões, todas as questões são de provas anteriores, então vamos imediatamente para a leitura das questões. Vamos lá, vamos para a primeira questão imediatamente. Não existe diferença, vamos ler aí o material, ó. Não existe diferença conceitual na gestão de recursos materiais entre ética e moral, pois os dois são sinônimos de postura que preza a probidade. Qual foi a primeira coisa que eu te falei na aula de hoje? Que ética e moral é diferente. Conceitualmente, a ética é coletiva. Conceitualmente, a ética é teórica. E conceitualmente, a moral é prática e a moral é individual. Então a questão, ela erroneamente diz que não existe diferença conceitual entre ética e moral. E existem duas importantes diferenças conceituais entre ética e moral. A primeira diferença conceitual
Repetindo, a ética é teórica e a moral é prática. A ética é coletiva e a moral é individual. Portanto, eles não são sinônimos, mas os dois têm a ver com a probidade. Portanto, questão erradíssima. Próxima questão. Os princípios do código de ética de uma organização devem ser aplicados aos bens materiais, já que estes apresentam uma dimensão da administração pública. Olha, a administração pública ela tem 3 dimensões. A dimensão financeira, a dimensão de materiais e a dimensão material. A dimensão financeira, ela representa o propulsor, né? Sem finanças não tem serviço público. A dimensão material, ela representa a condição de trabalho. E a dimensão de pessoas representa o agente. E em todas as dimensões, tanto financeira, você estuda administração financeira orçamentária? Tanto na gestão financeira, quanto na gestão de pessoas, quanto na gestão de bens materiais, eu devo prezar pela ética. Portanto, questão correta. Próxima questão. Segundo o princípio da legalidade, apenas a hierarquia deve ser respeitada no recebimento de orientação sobre a gestão de bens materiais. Olha que interessante. Segundo o princípio da legalidade, a única pessoa que deve falar comigo sobre como usar um material é o meu chefe. Não, tá errado. Eu disse para você que a hierarquia é importante, mas em nenhum momento eu disse para você que apenas a hierarquia é importante. A hierarquia é apenas um aspecto. Mas esse aspecto, ele é um de vários aspectos. Esse aspecto, ele é um aspecto de respeito ao organograma, de respeito à estruturação. Na verdade, fora a questão hierárquica, existe a questão técnica. Então a questão está errada porque ela só apresenta uma das dimensões. Próxima questão. No processo de planejamento de aquisição de bem patrimonial de um hospital, tal proposta de aquisição deve ser submetida à análise de viabilidades A. Pública, organizacional e estética. B. Técnica, rentabilidade e pública. C. Estrutural, econômica e financeira. D. Ética ambiental, econômica e financeira. Olha que interessante. Você percebeu que quando eu comentei com você na aula, que a ética ela vai desde a aquisição, desde a compra do bem material? Se eu acabei de dizer para você que a ética ela vai desde a compra, aqui a questão está dizendo no processo de planejamento de aquisição. E qual é a única alternativa que apresenta a ética? A alternativa A fala da viabilidade pública, organizacional e estética. A B fala da técnica, da rentabilidade e da questão pública. A C fala estrutural, econômica e financeira. E a D fala ética, ambiental, econômica e financeira. Então, se a ética é um aspecto observável na aquisição de bens, só pode ser a alternativa D. Próxima questão. Considere um setor de compras e o responsável pelas compras. Analise as opções abaixo e selecione aquela que representa um atributo do perfil do comprador. A. Um comprador deve ter preparo, mas isso não é preciso que seu conhecimento esteja no mesmo nível do fornecedor. B. Todo comprador deve perseguir uma compra que resulte em economia nos recursos financeiros, independente das políticas organizacionais. C. O comprador deve orientar seu comportamento no mais alto nível em concorrências, discussões de preços e finalizações de compra. A ética negocial é definida pelos negociadores e não pelas organizações. O sigilo das negociações é opcional, podendo o negociador revelar as ofertas feitas por concorrentes para obter melhor preço do fornecedor. Então essa questão ela fala da negociação e fala que o sigilo de levantamento de preço é opcional. Vem comigo. É óbvio que não, né? Na verdade, se você faz levantamento de preço, você manter o sigilo tem a ver com o outro fornecedor não se influenciar por um preço menor e não gerar lobby. Então, tanto na 8666, quanto em qualquer processo de compra, quando em qualquer processo de negociação de compra, o sigilo ele é critério absoluto e não relativo para que você faça levantamento de preços. É óbvio, né? Se eu sou um fornecedor e eu sei que o meu concorrente ele oferecer um preço menor, eu vou fazer lobby em cima disso. Então a questão está erradíssima por esse motivo. Você entendeu
que a ética no serviço público, ela é a mesma ética, linhas gerais, da ética geral. Só que quando você fala de materiais, quando você fala de compra de materiais, a ética aplica-se a todo o processo. Compra, movimentação, manuseio. E nesse caso a questão fere a ética. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência em ficar conosco até o final. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.